Então, gente, boa noite a todos. Hoje a nossa aula ela fala sobre planejamento de saúde no Sistema Único de Saúde. A gente está iniciando a unidade 4, seção 1, da nossa disciplina de formação integral em saúde. Então, aí a gente já está na reta final dos nossos assuntos referente a essa disciplina de formação integral em saúde. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento de saúde no Sistema Único de Saúde. Então, a sequência dos slides eu irei passando, então não é necessário que vocês passem aí no computador, no celular de vocês. Deixem que eu vou passando aqui os slides. Pode ser que no decorrer da nossa aula a gente tenha algum problema de conexão. Qualquer problema, vocês vão me avisando. Então, nessa aula de hoje, que trata sobre o planejamento de saúde no Sistema Único de Saúde, a gente precisa entender, primeiramente, para que planejar a saúde, né? Por que é necessário esse planejamento quando se fala em saúde? E aí a gente sabe que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem um conceito muito ampliado, né, do que vem ser saúde. Então, todos vocês já sabem, né, já é de conhecimento de vocês, que saúde é todo aquele complexo, né, bem-estar físico, mental, social, que envolve vários determinantes de saúde, como moradia, educação, saneamento básico. Então, a gente sabe que, devido a esse conceito ampliado de saúde, é muito difícil se trabalhar a questão da saúde. Então, para isso é necessário um planejamento, né, na saúde. E como é que é esse planejamento de saúde no Sistema Único de Saúde? A gente vai estudar no decorrer da aula de hoje. Então, esse planejamento, ele torna-se necessário quando um processo de mudança ele é indispensável e quando há determinadas situações que não deveriam ocorrer, exigindo respostas específicas. Então, esse planejamento ele vem como uma ferramenta de trabalho que é utilizada para tomar decisões e organizar as ações de forma lógica e racional, a fim de que eu possa garantir melhor resultado, a fim de que eu possa realizar meus objetivos com menores custos e no menor prazo possível. Então, por isso que é necessário esse planejamento. E no que diz respeito ao setor da saúde, esse planejamento ele tem um papel vital para o direcionamento dessas ações. Para quê? Para que a gente possa atingir ou alcançar um resultado previamente escolhido. Tá? Então, segundo Vieira, em 2009, que é um autor que trabalha muito essa questão de planejamento de saúde, que trabalha muito a questão da saúde. Se vocês pegarem na literatura, vocês vão ver vários trabalhos de Vieira, de Vieira, que fala exatamente sobre esse planejamento em saúde. Então, Vieira 2009, ele diz o quê? Que esse processo na questão do planejamento em saúde não se resume a um conjunto de intenções ou uma tomada de decisões em si. É necessário que haja planejamento. Para que esse planejamento seja viável, é necessário que aquilo com que eu quero alcançar, né, também seja viável, que os meus objetivos, que a forma como eu irei conduzir esse planejamento, ele precisa ter um resultado. E aí a gente vai saber como alcançar isso, falando sobre alguns modelos que existem para quando a gente trabalha a questão de planejamento em saúde. Então, o planejamento em saúde, ele é um processo que se objetiva realizar uma intervenção sobre um determinado recorte da realidade, com propostas de ação para os atores sociais, em um processo que vai incluir o desenho desse planejamento, a execução desse planejamento, o acompanhamento desse planejamento e a avaliação desse planejamento, a fim de manter ou modificar uma determinada situação da saúde. Quando eu falo para vocês sobre... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão... Sim, sim. Ah, Sim, tá. professor.
Pensei que tivesse dado problema aqui. Então, quando a gente fala, né, quando fala de um recorte da realidade, eu trabalho muito com a questão da epidemiologia. O professor agora está cortando, não estou escutando. Existem estudos O professor está cortando. biológicos que eles trabalham com realidade, como se fosse uma fotografia atual. Aquilo que... Oi, está ouvindo? Estão me ouvindo? Alô? O professor está cortando. Oi, Estão me ouvindo? cortando bastante. Aí melhora um pouco, corta depois. Tá cortando. Estão me ouvindo? Não, Alguém está me ouvindo aí? Alô? Tá ruim. Tô ouvindo. Alguém me dá um ok, gente. Tá ruim. Agora sim, mas estava cortando, professor. Gente, eu não estou escutando nada. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, professor, mas está bem ruim. Tá Fica cortando? cortando a sua voz, fica cortando. Oi, eu tô ouvindo você normalmente. Eu tô ouvindo aqui, tá Mas ok? a sua voz está cortando Vamos muito. lá. Professor. Tá todo mundo ouvindo agora? Sim. Vou conectar aqui novamente. Peraí. Estão ouvindo agora? Sim, senhor. Sim, Está- professor, bem melhor. Eu acho que tá chegando atrasado aí para vocês, porque eu já tinha falado isso faz um tempão. Pode continuar, acho que voltou. Tá todo mundo escutando, gente? Não está ouvindo, senhora. Tranquilo. Estou escutando, de boa. Então vamos lá, qualquer interrupção vocês vão me falando aí. Então, como eu estava falando para vocês, o planejamento em saúde ele é um processo que objetiva realizar uma intervenção sobre determinado recorte da realidade. E quando a gente fala de recorte da realidade, a gente fala de estudos que existem na epidemiologia, que trabalham com essa questão do recorte da realidade, que no caso aí entra na categoria como um tipo de estudo transversal, que é uma fotografia do momento em que nós estamos vivendo. Se fosse um estudo longitudinal, seria algo
que pega numa faixa de vários anos, por exemplo, tá? Então, o planejamento em saúde, ele é como se ele fosse um estudo transversal, porque é a realização de uma intervenção sobre determinado recorte da realidade, com propostas de ação realizada pelos atores sociais, e aí entra, como eu já falei para vocês, os atores no Sistema Único de Saúde, entra pessoas que fazem parte da gestão, entra os profissionais da saúde, entre os usuários do sistema. Então, essas propostas de ação que são realizadas por todos esses atores, né, envolvem um processo que vai incluir o desenho desse planejamento, a execução desse planejamento, o acompanhamento e a avaliação, com, né, a finalidade de quê? De manter ou de modificar uma determinada situação de saúde. Portanto, o planejamento, ele é uma ferramenta de gestão compartilhada que tem como finalidade organizar a ação de grupos na realização de tarefas, a fim de que proponha, né, ele é importante para essa formulação de política e no que diz respeito à organização dos serviços quando a gente trabalha com a questão da saúde, né? Mais precisamente o Sistema Único de Saúde. E, Tudo ok, professor, então? eu tenho uma dúvida. Carol, Oi. Carol tá falando. Pode Deixa eu lhe falar, perguntar meu uma amigo. coisa. Se esse planejamento de saúde, ele é uma forma de organizar, e eu renovo esse planejamento de quanto em quanto tempo? Na saúde A gente pública? vai De 4 em falar, 4 anos? sim, a gente vai falar no decorrer da aula, mas a partir do momento, por exemplo, ele pode ser renovado, por exemplo, se ele não der certo para aquele recorte atual, ele pode ser deixado de lado a qualquer momento ou pode ter novas diretrizes de acordo com a situação que nós estamos vivendo. Porque nem sempre, apesar de que como o próprio nome já diz, é um planejamento, mas nem sempre aquilo que foi planejado consegue ser executado da melhor maneira possível. Entendi. Então, a gente pode intervir em qualquer momento. Mas o prazo dele é de 4 anos, né? Ou não? Não tem Sim, isso? pode ser renovado a cada 4 anos. Até porque também tem muito da questão, quando se fala de Sistema Único de Saúde, das reuniões que acontecem de conselhos de saúde e das conferências. Então, elas são realizadas a cada 4 anos. Entendi. Obrigado, professor. Certo? De nada. Então, como eu já havia falado para vocês, os objetivos da nossa aula de hoje vai ser conceituar planejamento estratégico em saúde, conhecer a organização e o funcionamento do planejamento no Sistema Único de Saúde e mostrar os métodos utilizados no planejamento estratégico do SUS. Existem vários métodos que são utilizados nesse planejamento estratégico. Eu irei citar para vocês e falar um pouquinho sobre cada um desses métodos, mas a gente vai focar no planejamento estratégico situacional, que é o que é mais preconizado no que diz respeito à saúde pública no nosso país. Tá bom? Certo. Então, o planejamento em saúde, ele tem a função de melhorar a performance e aprimorar a produção e a eficácia dos sistemas no desenvolvimento das ações de promoção, recuperação e reabilitação da saúde. Então, observe nesse parágrafo inicial que quando se fala que esse planejamento em saúde, ele tem a função de melhorar essa performance e aprimorar a produção e a eficácia dos sistemas no desenvolvimento das ações de promoção, recuperação e reabilitação de saúde, a gente vai estar trabalhando sobre aqueles 3 níveis de prevenção. É o nível de prevenção primário, o nível de prevenção secundário e o nível de prevenção terciário. Então, esse planejamento em saúde, ele é de suma importância para as políticas públicas de saúde, porque quando a gente debateu em sala de aula e também nas nossas aulas online sobre essas políticas públicas de saúde, a gente viu que essas políticas elas deveriam abranger
esses níveis de prevenção, que trata das ações de promoção, recuperação e reabilitação de saúde. Então, o planejamento em saúde, ele deve também abranger esses 3 níveis de prevenção, até para que ele possa funcionar da melhor maneira possível, tá? Então, o planejamento da saúde pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ele envolve questões complexas, pois nele interagem população, corporações, gestores, políticos, profissionais e segmentos empresariais, tá? A nossa Lei 8.142 traz a inserção da população do usuário no sistema nas tomadas de decisões, na gestão do Sistema Único de Saúde, onde esses usuários dos sistemas eles irão participar dessas tomadas de decisões através dos conselhos de saúde, sejam os conselhos municipais de saúde, sejam os conselhos estaduais de saúde, ou até mesmo no âmbito maior, né, a nível da esfera federal, através das conferências nacionais de saúde. E quando a gente fala desse planejamento de saúde no Sistema Único do SUS, envolve, né, todos esses atores sociais, incluindo a população, usuários do sistema, os gestores, os políticos, os profissionais e os segmentos empresariais. Então, no sistema de planejamento, Planeja SUS, né, ele possui alguns pontos prioritários para que esse planejamento ele possa ser realizado. Então, primeiramente, eu devo levar em consideração as necessidades de saúde da população. Então, o meu planejamento, por exemplo, se a necessidade da população daquele município no qual eu estou inserido de ter condições sanitárias adequadas a fim de diminuir algumas doenças relacionadas a problemas nesse contexto nesse contexto sanitário. Então, o meu planejamento ele deve levar em consideração esse fator de risco, né, que seriam as condições sanitárias inadequadas para aquela população, para a saúde daquela população, porque são essas condições que estão provocando desequilíbrio no meu processo saúde e doença. Então, o planejamento ele deve considerar as reais necessidades da saúde da população, porque se ele não considerar as reais necessidades de saúde daquela população, é quase 100% de certeza que ele não vai acontecer da melhor maneira possível, ele não vai dar certo. O segundo passo é que haja uma articulação e integração dos instrumentos de planejamento, tanto na esfera local como em todo o SUS. Apesar de que houve essa questão lá na Lei 8.142, da descentralização de poder, esse poder foi descentralizado para a esfera municipal, estadual e federal, é importantíssimo que haja uma conexão, uma articulação, uma integração nesse meu planejamento, mesmo ele sendo um planejamento numa esfera local, uma esfera municipal, mas é necessário que haja essa articulação e integração com todo o SUS, né? No âmbito estadual, no âmbito federal, porque é como se não houver essa articulação e integração, pode ser que esse meu planejamento ele também não aconteça da melhor maneira possível. O terceiro ponto seria a adoção do processo de planejamento, incluindo o monitoramento e a avaliação como instrumento estratégico de gestão do SUS. Então, a gente precisa entender que nesse planejamento é necessário, durante todo o passo a passo desse planejamento, é necessário que haja um monitoramento. E, posteriormente, é necessário uma avaliação para saber se aquilo que está sendo planejado está sendo executado da melhor maneira possível, tá? Só tomar uma água aqui. E, professor, então quer dizer que quando a gente for trabalhar, fazer estágio, alguma coisa assim, já vai existir um planejamento, qual a gente vai ser avaliado, esse planejamento vai ser avaliado, ou esse planejamento é criado dependendo do local, das necessidades do local?
Não, quando vocês vêm para o estágio, por exemplo, é, eu tenho uma turma de estágio em saúde coletiva do 7º período. Então, o meu estágio do 7º período com os meninos é sobre acolhimento e referenciamento. Então, a proposta do estágio é trabalhar a questão da humanização na nossa profissão, né? A humanização na odontologia, que é um assunto considerado atual, né, para a gente, porque a política de humanização surgiu depois dos anos 2000, e a questão da referência e contra-referência no SUS, mais precisamente na nossa profissão. Então, eu tenho já modelos de relatórios que serão aplicados a vocês, que vocês utilizarão durante esse estágio. Eu tenho fichas específicas para o meu estágio, e a forma como a gente vai trabalhar no estágio, ela é diferenciada quando comparada aos outros estágios de vocês. Até o presente momento, em 3 turmas, né, durante 3 semestres, a gente realizava o estágio lá no Centro de Obras Sociais, no São Francisco, ali perto da Ilhinha, por ali. Não sei se vocês conhecem. Sim. A gente realizava lá. Então, a gente fazia toda essa questão, lá uma comunidade carente, a gente realizava toda essa questão do acolhimento, né, com os alunos que fazem parte desse Centro de Obras Sociais, e a gente oferecia a eles, eles têm um consultório odontológico dentro da escola, e eles ofereceram um consultório odontológico para ele, e em troca a gente ofereceu os nossos serviços. Então, a gente conseguia trabalhar a questão do acolhimento, a questão da humanização, e a gente conseguia fazer os atendimentos lá. E aqueles atendimentos que são da atenção básica, que a gente conseguia realizar todos. E os atendimentos da atenção secundária e terciária, a gente trabalhava a outra proposta do nosso estágio, que é a questão do referenciamento. Então, a gente encaminhava eles para setores mais especializados, para eles darem continuidade no tratamento. Isso aconteceu durante os últimos 3 semestres. Esse semestre, a gente iria rodar o estágio aqui na Coab, que é um pouco mais perto, que é na Igreja Católica Nossa Senhora de Guadalupe, na Coab. Fica ali fica por trás do terminal da Coab. Porém, por conta aí da questão da pandemia, né, da quarentena, a gente não conseguiu iniciar o estágio com os meninos lá. Mas a proposta seria a mesma, tá? Então, cada estágio, ele segue um planejamento diferenciado de acordo com o objetivo do estágio. Isso. Entendi. Mas até então, esse estágio do 7º período é o único período, o único estágio que vocês realmente colocam mão na massa. Vocês colocam em prática aquilo que vocês estão aprendendo na faculdade. Eu dou muita liberdade assim, para os meus alunos do 7º período, para eles realizarem os procedimentos. Obviamente que eu sempre fico ali de olho, e quando eu percebo que o aluno não está conseguindo desenvolver, aí eu sento e a gente vai finalizando o procedimento, entendeu? Tá bom, professor, obrigada. De nada. O 4º ponto é a revisão e adoção de um conjunto de instrumentos de planejamento. Então, é necessário planos, relatórios, como eu falei para vocês, estava explicando para a Carol, né? No final, por exemplo, do estágio, os alunos eles precisam entregar um relatório daquilo que aconteceu no estágio. E programações. Então, para que esse planejamento ele seja executado corretamente, é necessário que eu tenha uma programação, até para eu saber o que eu irei fazer em cada etapa, adotados pelas 3 esferas de gestão, com ajuste dos instrumentos do SUS. E o 5º ponto é a cooperação entre as 3 esferas de gestão para o fortalecimento e a equidade do processo de planejamento no SUS.
E aí eu tenho alguns métodos de planejamentos que são adotados em saúde. Eu vou citar para vocês alguns e eu vou dar ênfase para aquele método que a gente utiliza, né? Aqui no nosso país, no Brasil. Eu tenho o planejamento normativo. Hoje vocês estão bem poucos na aula, né? Só 5 alunos, 6 comigo aqui. Estou sentindo a falta da Univânia e os demais. Planejamento normativo. O objetivo do planejamento normativo é otimizar os ganhos econômicos obtidos com saúde e ou diminuir os custos da atenção. Então, o principal objetivo desse planejamento normativo é essa questão da otimização dos ganhos econômicos obtidos com saúde e diminuição dos custos da atenção. Então, é um planejamento que se preocupa muito com a questão financeira, com a questão dos recursos, em diminuir recursos, em otimizar os ganhos econômicos, diminuindo assim os custos. Apenas um planejador com seus conhecimentos técnicos exerce o planejamento sem considerar a existência de conflitos e a dinamicidade e complexidade social. Ou seja, aqui não há participação dos atores sociais, dos atores da sociedade. Ou seja, existe apenas uma pessoa que é considerada capacitada, né, que possui conhecimento técnico. Essa pessoa é responsável por esse planejamento. É ela que planeja tudo o que vai acontecer, sem considerar a existência de conflitos e a dinamicidade e complexidade social. E aí a gente sabe que esse seria um dos pontos negativos desse tipo de planejamento normativo. Se saúde, ela leva em consideração, se o conceito ampliado de saúde leva em consideração esses determinantes sociais, como é que o planejamento, como é que esse tipo de planejamento vai abarcar esses determinantes sociais se ele não considera a existência de conflitos e a dinamicidade e complexidade social? Então, esse seria um dos pontos negativos do planejamento normativo. Este método ele foi abandonado por ser considerado incompleto e ineficiente, foi aquilo que eu falei para vocês, já que ele negligenciava as realidades sociais e realidades políticas. E aí tem o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, que é o segundo método de planejamento adotado em saúde, é um outro tipo de método de planejamento que é adotado quando a gente fala em saúde. Esse planejamento estratégico, ele surgiu na década de 1970, na América Latina, e desta corrente emergiram diferentes métodos. E o planejamento estratégico, que é o método adotado pelo Sistema Único de Saúde, mais precisamente o planejamento estratégico situacional, tá? Então, o funcionamento do sistema de planejamento do SUS, ele tem por base a formulação e ou revisão periódica dos instrumentos, o plano de saúde e as suas respectivas programações anuais de saúde e os relatórios anuais, tá, de gestão. Nas nossas aulas posteriores, a gente vai falar sobre o que vem ser esses planos de saúde e o que vem ser esses relatórios anuais de gestão. Aqui é só para ficar claro para vocês que nesse tipo de planejamento estratégico, tá, o funcionamento desse sistema, ele tem por base a formulação e ou revisão periódica desses instrumentos. Então, a metodologia do planejamento estratégico, que pode ser chamado de planejamento estratégico situacional, o PES, ela foi proposta por Carlos Matos, que propõe identificar e intervir sobre os problemas de saúde da população, cuja delimitação resulta da negociação e consenso entre distintos modos de entender a saúde. Porque a gente sabe que existem vários pesquisadores, existem várias pessoas que estudam essa questão de saúde e, consequentemente, vai ter diversos pontos de vista também diferentes.
tá? Então, no planejamento estratégico situacional, é necessário que esses problemas de saúde, que muitas vezes são vistos, são encarados por visões diferentes, no planejamento estratégico situacional, existe essas visões diferentes, porém, ele é resultado da negociação e consenso entre esses distintos modos de se entender esse contexto, esse processo saúde e doença. Por isso que ele é um planejamento que é o planejamento adotado pelo Sistema Único de Saúde, tá? Que era isso que eu estava falando para vocês, que é o Planejamento Estratégico Situacional, o PES. Então, é um método que surgiu na década de 1990 e vem sendo adaptado e usado na saúde. Então, o PES, ele focaliza os problemas de uma realidade no qual a gente pretende agir, tá? Então, ele considera a perspectiva dos atores que estão vivendo essa realidade, tá? Diferentemente do planejamento normativo, que não considerava esses determinantes sociais, não considerava a opinião desses atores sociais, que vivenciam e reconhecem os modos diversos de perceber e explicar a realidade. Às vezes, são os usuários do sistema que melhor conhecem, né, a real situação daquilo que eles estão vivendo. Até porque os levantamentos epidemiológicos, as do quanto os atores eles reconhecem quanto eles estão abertos e se comprometem com a mudança. Então, nesse processo, eles estão envolvidos nesse processo, tá? Voltando. Então, esse método, ele reconhece a complexidade, a fragmentação e a incerteza que permeiam os processos sociais e a dificuldade que é controlar todas as variáveis envolvidas nas situações, tá? Então, é um método que reconhece a complexidade de se estudar a saúde. Por que houve uma mudança, fazendo um parêntese aqui na nossa aula, por que houve uma mudança da nomenclatura PSF, que significava Programa de Saúde da Família, para ESS, Estratégia de Saúde da Família? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra do que nós conversamos? Eu esqueci. É como o senhor falou, que foi o SUS que obteve a estratégia, né? Que meio que seja o principal para o SUS. E eu acho que por causa disso mudou a nomenclatura, né? Porque é uma estratégia, né? Acho que é isso. Alguém quer falar? Professor, eu acho que é porque... Ai, deixa eu lembrar, porque eu não lembro. Eu acho que é porque mudou a questão do tempo, né? Da estratégia, permanente e contínua, não era alguma coisa assim? Eu não lembro mais. Mas eu lembro que é alguma coisa assim, não é? Vamos lá. Programa de Saúde da Família. Programa nos dá a noção de que é o quê? Algo pronto,
é uma coisa que foi feita, foi traçado e algo que é fixo, né? Um programa fixo já estabelecido. E quando a gente fala sobre saúde, a gente sabe que existe um dinamismo muito grande quando a gente trabalha a questão de saúde. Então, não existe um programa X para quando a gente trabalha a questão da saúde. Né? É necessário que nós criemos estratégias para que a gente consiga abraçar todos aqueles níveis de prevenção, que é promoção de saúde, prevenção de doenças, a questão da recuperação, do tratamento. Então, quando eu falava programa de saúde da família, me dava uma noção limitada daquilo que é trabalhar com saúde. E quando eu falo estratégia de saúde da família, eu consigo abranger esse contexto ampliado de saúde de uma maneira melhor, onde todos os atores sociais vão estar envolvidos nesse processo, a fim de que esse processo de saúde e doença, ele aconteça da melhor maneira possível. Então, o planejamento estratégico situacional, ele realmente vem reconhecer essa complexidade, a fragmentação e a incerteza que permeia os processos sociais e a dificuldade que é controlar todas as variáveis envolvidas nas situações. Por quê? Porque existem várias variáveis quando a gente trabalha com a questão da saúde. Então, tem seu foco nos problemas, principalmente nos mais complexos e para os quais não existe uma solução estabelecida. Tá? Então, esse planejamento estratégico situacional, ele envolve muito essa questão, né, da política, a participação, a viabilidade política, ela é importante para que esse planejamento ele realmente aconteça. E a concepção do processo de planejamento estratégico situacional é constituída por momentos, tá? Que não seguem uma sequência, uma lógica sequencial rígida. O que quer dizer esses momentos? Né? Quer dizer que, ao mesmo tempo em que a gente deve respeitar a experiência acumulada, é necessário a elaboração de um pensamento comum. Tá? Então, esses momentos no processo, no planejamento estratégico situacional, ele é dividido em 4 etapas, né? Que é o momento explicativo, o momento normativo, o momento estratégico e o momento tático operacional, que a gente vai falar sobre cada um deles no decorrer da aula de hoje. O segundo método de planejamento estratégico em saúde é o método AltaDI de planificação popular, conhecido como MAPP. Eu vou citar esses outros métodos para vocês, porém a gente vai focar no planejamento estratégico situacional, que é o planejamento que é adotado pelo Sistema Único de Saúde. O método AltaDI de planificação popular, ele foi fundamentado nos mesmos princípios, tá, desse planejamento estratégico situacional, e pelas suas características operativas. Então, ele é o método de eleição para o planejamento no nível local, particularmente naqueles territórios altamente descentralizados, ou seja, naquelas localidades que realmente são afastadas, aquelas comunidades ribeirinhas, por exemplo. Então, naqueles territórios que são altamente descentralizados, né, às vezes é comum se utilizar o método AltaDI de planificação popular. Ele é simples e formulado com o objetivo de viabilizar a elaboração de planos com o apoio da população. Então, reparem que é um método que, assim como o planejamento estratégico situacional, ele é um método que a população ela vai participar, né? Existe um apoio da população. E ele favorece o comprometimento da comunidade
e de suas lideranças com a análise e o enfrentamento de seus problemas. Então, é um método que respeita a opinião popular também na tomada de decisões durante esse tipo de planejamento. Porém, ele deve ser encarado como um método limitado à natureza e complexidade dos problemas, tá? É por isso que ele é um método de eleição para um planejamento de nível local, né? Quando os problemas eles não são tão complexos. Ele é recomendado como um instrumento para a elaboração de planejamento de sistemas municipais de cidades de pequeno porte e em situações de menor complexidade, como em unidades básicas de saúde. Se o meu planejamento, o foco dele for a minha unidade básica de saúde, no qual eu estou inserido, então eu posso utilizar o método AutoAD de planificação popular, porque a abrangência ali no caso, ela é unicamente restrita à minha unidade básica de saúde. Então, por isso que ele é recomendado apenas no planejamento de sistemas municipais de cidades de pequeno porte e em situações de menor complexidade, como nas unidades básicas de saúde. E eu tenho um método de planejamento de projeto por objetivos, o ZOOP, que ele foi um método criado na Alemanha, na década de 1980, que adota o modelo participativo, né? O que seria esse modelo participativo? Um modelo que vem incluir todas as pessoas e organizações envolvidas no projeto em todas as etapas, tá? Desde o planejamento até a tomada de decisão, além de criar indicadores para o monitoramento do projeto e a sua implementação. Esse método, que foi criado lá na Alemanha, ele é composto por duas fases. A fase diagnóstica, que ela vem abraçar a análise da situação, ou seja, são analisados os atores envolvidos, os problemas, os objetivos e as estratégias possíveis. É como se fosse uma fase pré-planejamento, tá? Por isso que ela é chamada de fase diagnóstica. E a fase de planejamento, a partir do momento em que eu já conheci a situação daquela comunidade, daquele município, daquela realidade, quando eu já sei quem são as pessoas envolvidas naquele problema situacional, os objetivos e as estratégias possíveis eu vou planejar. Esse planejamento ele se dá por meio de consenso. É selecionada a estratégia viável a ser adotada, porque não adianta eu criar um planejamento, eu elaborar um planejamento o melhor possível se eu não consigo, diante dessa estratégia que foi adotada, eu não vou conseguir, né, concluir esse meu planejamento, com responsabilização e envolvimento de todos os atores, para posteriormente, em oficinas com grupos participativos, ser elaborado o plano de ação. Então, para que todo planejamento funcione, é necessária a existência desse plano de ação. E aí, o método de planejamento de projeto por objetivos, ele enfatiza muito a importância desse plano de ação. Então, vamos falar especificamente sobre o planejamento estratégico situacional. Então, como eu falei já para vocês anteriormente, ele é um tipo de planejamento... Lucas, por favor, desativar seu microfone. O planejamento estratégico situacional, ele é um processo dividido em 4 momentos. O momento explicativo, o momento normativo, o momento estratégico e o momento tático operacional. O momento explicativo, ele propõe estratégias, preste bem atenção nessa parte, ele propõe estratégias para identificar, escrever e explicar os problemas, considerando informações objetivas como os dados quantitativos, as normas, as rotinas, mas também ele se utiliza de informações subjetivas, como a percepção dos diversos atores sobre os problemas analisados. Então, no momento explicativo, como vocês conseguem observar no slide, são identificados e explicados os problemas e são observadas as oportunidades para a ação,
respondendo as perguntas: quais são os problemas e quais são as causas, tá? Então, no momento explicativo, eu vou identificar e explicar, né, esses problemas, tá? E é nesse momento em que eu devo responder quais são os problemas enfrentados por aquele município, enfrentados por aquela população, e quais são as causas desses problemas. Então, eu preciso, durante esse momento explicativo, responder tais questionamentos. Então, é um momento que se resume em conhecer a situação atual daquela localidade, daquela comunidade, daquele município, procurando identificar, tá? Priorizar e analisar os problemas na visão de cada ator social, né? Ou do usuário do sistema, ou do gestor, na visão do gestor, na visão do profissional de saúde. Nesse momento explicativo, se busca o quê? Analisar a situação da saúde, tá? E para isso eu preciso saber o que é situação, tá? O que seria essa situação? Se é um momento em que eu devo realizar a análise situacional da saúde, eu preciso entender o encaixe dessa palavra situação, que seria um conjunto de normas identificadas, descritas e analisadas na perspectiva de um determinado ator social. Então, essa situação, ela é o reconhecimento de que todos os atores sociais, eles planejam, eles tomam decisões e eles estabelecem cursos de ação voltados à execução dos objetivos propostos. O segundo momento é o momento normativo, tá? O momento normativo, ele propõe a definição de objetivos e os resultados que eu pretendo alcançar, tá? Bem como a previsão de estratégias e ações necessárias para o seu alcance. Então, no momento normativo, define-se o quê? Os objetivos, as metas, as atividades e os recursos necessários, tá? Para que esse planejamento ele possa acontecer da melhor maneira possível. Então, essa etapa, ela requer a análise das tendências de natureza política, de natureza econômica e de natureza social, que poderão influenciar diretamente no contexto assistencial, onde a gente, a partir desse momento normativo, a gente vai ter cenários. A gente vai perceber se esse meu planejamento ele vai ter um cenário favorável ou um cenário desfavorável à implementação do modelo gerencial. Tá? Então, nesse momento normativo, como é um momento em que eu vou definir, eu vou traçar os meus objetivos, as minhas metas, as atividades e os recursos necessários, eu vou entender o que deve ser feito e aí, diante disso, eu vou saber se esse meu planejamento, aquilo que eu estou querendo abraçar, vai ser favorável ou desfavorável. Porque aí entra a questão financeira também, né? Por isso, a importância dessa questão de natureza política, econômica e social durante o modelo normativo. Então, é durante o modelo normativo que vai existir a análise, né, para que a gente possa considerar as finalidades a serem alcançadas, preservando que a coerência, tá, os princípios e questões relacionadas ao próprio Sistema Único de Saúde. Então, o planejamento requer, durante o momento normativo, que se observam os obstáculos e as oportunidades internas e externas, bem como o tempo para que a gente possa resolver esses problemas, né? Para saber se esse tempo ele é hábil, né? Até mesmo durante o próprio período da gestão, que foi o que a Carol falou, né? Então, eu não posso elaborar um planejamento em que, por exemplo, falta um ano para a minha gestão acabar. Então, eu vou elaborar um planejamento estratégico situacional para uma determinada situação óbvia, sabendo que daqui a alguns meses a minha gestão acaba.
Então, a grande probabilidade desse planejamento estratégico que foi elaborado, né, ser refutado, não dar certo. Porque nem sempre o próximo gestor ele vai abraçar ou ele vai concordar com esse planejamento que você fez anteriormente. E aí a gente sabe também, quando se trata de SUS, a questão política ela é muito forte. Tanto que quando alguém assume o poder, né, uma nova gestão assume o Sistema Único de Saúde, todos os atores, né, no que diz respeito aos profissionais de saúde, praticamente todas as pessoas são demitidas. Então, se já existia um planejamento estratégico numa gestão anterior, que envolvia os profissionais da saúde, esses atores que são importantes para com esse Sistema Único de Saúde, se uma nova gestão assume e esses atores eles são demitidos, provavelmente esse planejamento estratégico situacional caiu por água abaixo. Então, é importante também, durante esse momento normativo, quando a gente vai definir esses objetivos, essas metas, essas atividades, esses recursos, é importante também se analisar o período de gestão. Então, podemos afirmar, de uma forma resumida, que o momento normativo é o momento em que há a formulação de soluções para o enfrentamento do problema e a elaboração de propostas de solução. Tá? Então, eu preciso, né, oferecer propostas para solucionar esses problemas que foram levantados no momento anterior, que foi o momento explicativo. Eu tenho um momento estratégico, que são estabelecidas as estratégias, de modo que é determinado como fazer para superar as dificuldades e em que momento, se vai ser em curto, em médio ou em longo prazo. Então, esse momento estratégico, a partir dos objetivos traçados, devem ser previstos projetos de intervenção, estabelecendo sua sequência temporal, bem como os efeitos esperados. É durante o momento estratégico que são revisados nós críticos, né, selecionados, e sua interação com os demais problemas identificados. Tá? Então, o gestor, ele deve planejar junto com e não para outros atores, o que requer uma postura dialógica, ou seja, para que esse planejamento ele possa acontecer da melhor maneira possível e para que o gestor ele possa estar aberto a ouvir os demais atores que fazem parte desse Sistema Único de Saúde, é necessário que haja um diálogo, tá? A fim de superar a concepção normativa, incorporando as possibilidades do que pode ser e da vontade que a gente tem em fazer aquilo acontecer. Então, é nesse momento estratégico que a gente deve construir a viabilidade desse planejamento. É nesse momento em que eu vou saber se esse planejamento ele é viável para aquelas propostas de soluções e para aquelas e para a formulação de estratégias. Tá? E tem o momento tático operacional, que é aquele momento que se caracteriza pelo fazer, né? Se refere a pôr em ação os planos e a programação, é o fazer acontecer. Então, neste momento, são realizados ajustes, o monitoramento e a avaliação. Então, o momento tático operacional, ele prevê a programação da implementação do cronograma, os recursos, os atores responsáveis e participantes na execução. Nesse momento tático operacional, também é importante, é essencial que a gente ainda reveja os objetivos propostos, definindo as estratégicas e os parâmetros de acompanhamento e avaliação, seja dos resultados, seja do processo,
a fim de que eu reconheça, de fato, a necessidade de flexibilizar o meu planejamento, garantindo a efetividade e a eficácia desse prever momentos de análise das informações e revisão das ações e dos recursos programados. Tá? Antes da gente ir para isso que eu coloquei para você. Que esse método que é utilizado, ele é um método super importante, porque como eu falei para vocês no decorrer da aula, ele é um método que se utiliza da participação dos diversos atores que fazem parte desse Sistema Único de Saúde, né, da tomada de decisões. Então, esses atores sociais, esses atores no contexto do Sistema Único de Saúde, eles, de fato, eles participam desse planejamento, tá? Então, é um tipo de planejamento que ajuda muito para uma comunidade que realmente é comprometida, porque a gente sabe que existem comunidades, existem municípios em que tem lideranças fortes, né, que tem lideranças que participam mesmo ativamente dessa análise, desse enfrentamento dos problemas. Tá? Então, ele é um método que faz com que realmente, de fato, a comunidade ela participe de forma ativa. E como eu falei para vocês, existem os outros métodos, como o método Altadi de planificação popular, que é conhecido como MAPP, e existe também o método de planejamento de projetos que é orientado por objetivos, o ZOOP, tá? Que também tem suas bases que são ancoradas por esse projeto situacional. Tá? Então, aqui, essa questão ela fala exatamente sobre o planejamento estratégico que se difere do planejamento normativo, pois esse último, né, porque o planejamento normativo, o quê? Ele considera a existência de conflitos e a utilização do saber técnico, ele faz o planejamento com foco em problemas complexos, ele considera a existência de conflitos e a necessidade de coesão entre os atores, ele considera a existência de conflitos e o saber técnico e popular, e ele considera o planejamento para otimizar os lucros e reduzir custos com a saúde. Vocês analisassem essa questão, o que vocês me responderiam? Eu responderia que eu não estou vendo a questão. Eu responderia a letra E. O planejamento estratégico, ele se difere do planejamento normativo, por quê, né? O planejamento normativo, que foi o que eu falei para vocês, que é aquele planejamento em que não leva em consideração a presença dos atores que fazem parte desse Sistema Único de Saúde. É um planejamento que se preocupa muito com a questão da otimização de custos, né? No momento em que eu otimizo os lucros, o foco é reduzir os custos. E então, se a gente for analisar letra por letra, a letra A diz que o planejamento normativo considera a existência de conflitos e a utilização do saber técnico. A utilização do saber técnico é um ponto que o planejamento normativo leva em consideração. Porém, esse tipo de planejamento não considera a existência de conflitos. Então, a letra A estaria errada. Faz o planejamento com foco em problemas complexos. Não.
Porque o planejamento normativo, ele não leva em consideração os determinantes sociais, ele não leva em consideração as questões sociais, os determinantes sociais que fazem parte desse processo de saúde e doença. Então, a letra B não é. Considera a existência de conflitos e a necessidade de coesão entre os atores. Não tem nem como haver necessidade de coesão entre atores, até porque é um tipo de planejamento em que existe apenas uma pessoa com saber técnico que é responsável por planejar toda aquela situação que uma localidade está vivendo. Então, a letra C também está errada. A letra D considera a existência de conflitos e o saber técnico e popular. O popular não entra aí, né? Então, a letra D também está errada. E a letra E, resta a letra E, que fala que o planejamento normativo considera o planejamento para otimizar os lucros e reduzir os custos com a saúde. Então, a letra E está correta. O planejamento normativo, ele tem um saber técnico, onde uma pessoa com esse saber técnico é responsável por fazer todo o planejamento, e é um planejamento que, de fato, considera a otimização dos lucros e a redução dos custos com a saúde. Então, a primeira questão, a resposta correta é a letra E. A segunda questão, está bem tranquila a resposta dela, porque fala o seguinte: o método tem foco nos problemas mais complexos que são analisados considerando as dimensões políticas, econômica, social e cultural em uma análise multissetorial. Esse método é o quê? Estimativa rápida, normativa ou tradicional? É o método do planejamento estratégico situacional? É o método Altadir de planificação popular ou é o método de planejamento de processos de projetos objetivos? Qual é a resposta? Letra C, planejamento estratégico situacional. Letra C. Porque é uma estratégia que a gente vai fazer conforme a situação do local, né? Isso, é um método que foca, né, justamente nesses problemas mais complexos. E por ele focar nesses problemas mais complexos, ele envolve todos os atores que fazem parte do Sistema Único de Saúde. Então, durante esse planejamento, são analisadas questões relacionadas à dimensão política, à dimensão econômica, à dimensão social e à dimensão cultural, até para que haja uma intervenção diante desse planejamento estratégico situacional proposto. Então, a resposta correta é a letra C. Certo. 10. Um ponto aí no trabalho. Muito bem, muito bem. Ao final da aula, eu já vou disponibilizar lá. Dessa vez não vai ser uma questão discursiva, vai ser só uma questão objetiva no aba de vocês. Depois fiquem atentos que vai estar lá disponível para vocês. A terceira questão. O método de planejamento estratégico situacional, o PES, que foi o que nós conversamos bastante na aula de hoje, ele classifica os problemas em: letra A, problemas estruturados, quando as variáveis envolvidas não são conhecidas e não há soluções. B, problemas mal estruturados, pois envolvem múltiplas variáveis, sendo que muitas não são detectadas, de modo que são necessários modelos probabilísticos e criatividade na resolução dos problemas. C, os problemas eles são intermediários, vivenciados pelos usuários e pela comunidade. E D, problemas potenciais presentes na atualidade. Ai, meu Deus, espera aí. Eu acho que os problemas em mal estruturados, pois envolvem múltiplas variáveis, sendo que a letra B, pois são detectados de modo que não são necessários modelos probabilísticos e criativos na resolução do problema, porque é a estrutura, né, que envolve as múltiplas variáveis, porque vai depender também do local que a gente vai fazer o planejamento estratégico, situacional. Eu acho que é a B. Não sei.
Os problemas, vamos lá, letra A. Os problemas, o método do planejamento estratégico situacional classifica os problemas. A letra A diz que os problemas, eles são estruturados quando as variáveis envolvidas são conhecidas e não há soluções estabelecidas. Não, errado. Se as variáveis envolvidas não são conhecidas e não há soluções estabelecidas, para que eu vou planejar? Não é isso? Se não tem solução, então a letra A não faz sentido. A letra B, problemas mal estruturados, né? Pois envolve múltiplas variáveis, sendo que muitas não são detectadas, de modo que são necessários modelos probabilísticos e criatividade na resolução dos problemas. E é isso. A letra B. Quando a gente trabalha SUS, a gente trabalha estratégia de saúde da família, às vezes, muitas dessas variáveis que estão presentes no nosso planejamento estratégico situacional, elas não são detectadas, né? Então, de modo que são necessários modelos probabilísticos e criatividade na resolução dos problemas. Para poder resolver, né? Isso, e vai muito não só da criatividade, da gestão que está ali no poder, mas também vai muito dessa autonomia que os profissionais de saúde têm nesse sistema único de saúde. Às vezes, eu já até citei para vocês exemplos em sala de aula de situação que aconteceu comigo, que eu tive que ser criativo, pensar rápido para resolver o problema do meu paciente que estava ali na cadeira odontológica. Tá? Então, essa questão aí é super importante quando a gente fala desse planejamento estratégico situacional. Então, são necessários modelos. Vou colocar, fique tranquilo. Oba. São necessários esses modelos probabilísticos e criatividade na resolução dos problemas. Intermediários vivenciados pelos usuários e pela comunidade. Esses problemas, eles não são apenas vivenciados pelos usuários e pela comunidade, eles são vivenciados por todos que fazem parte desse contexto SUS. Potenciais presentes na atualidade. Às vezes existem problemas que são antigos e não são problemas tão atuais. Então, afirmar que são apenas problemas atuais não responde o objetivo dessa questão aí. Então, a resposta correta é que o método de planejamento estratégico situacional, o PES, classifica os problemas em mal estruturados, pois envolvem múltiplas variáveis, sendo que muitas não são detectadas, de modo que são necessários modelos probabilísticos e criatividade na resolução dos problemas. Ok? Alguma dúvida? Não. Eu não, né? Eu vou transformar essa aula depois para vocês, e aí eu disponibilizo os slides, mas é sempre importante que vocês estejam presentes nessas aulas, apesar da conexão às vezes ser um fator limitante, mas que vocês tentem acessar as aulas para que vocês consigam, de alguma maneira, absorver alguma informação, né? Isso é importante para a vida de vocês, né? Não só para obter uma nota em si. O senhor está disponibilizando essas aulas no AVA ou para o líder do grupo? Eu sempre mando os slides pro Aleph, que já até saiu aqui da aula. Não sei se ele encaminhou para vocês os últimos slides, mas eu estou devendo, eu acho que alguns. Tá. Umas 2 aulas eu acho que eu não mandei, mas aí eu vou transformar tudo e aí eu disponibilizo para ele. Tá bom. E eu vou já deixar a questão para vocês, viu? Lá no AVA. Então, como a gente já encerrou por aqui, vocês acessem o AVA de vocês e respondam lá a questão, tá bom? Vai estar Boa onde? Na unidade 3? Vai ser na unidade 4, seção 1, que é o assunto da aula de hoje. Tá bom. Tá bom?
Boa noite a todos Boa e noite, até a professor. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.